Aí, pessoal, professora Mariana Bruce na área, professora de História, Filosofia e Sociologia aqui do Colégio Francisco de Assis, e tô aqui para dar continuidade à nossa aula sobre ditaduras na América Latina no contexto da Guerra Fria. Na aula passada, a gente contextualizou um pouco esse cenário da segunda metade do século XX, como que a Guerra Fria vai impactar o continente latino-americano, considerado a priori uma área de influência dos Estados Unidos, mas que eventualmente terão, sobretudo a partir da Revolução Cubana, movimentos sociais que vão disputar esses territórios, esses países, no sentido da possibilidade deles desenvolverem uma revolução socialista. E aí a gente observou como que nesse território latino-americano, que era uma guerra fria, vai ficando bem quente, porque os conflitos se dão e as ditaduras vão ser um desdobramento desse processo, justamente para que o continente seguisse dentro de uma área de influência capitalista e uma repressão violenta vai se estabelecer a partir desses regimes ditatoriais para acabar com qualquer ameaça comunista por aqui. Então, o anticomunismo vai ser a grande bandeira do período e que vai servir ali de substância para o estabelecimento das ditaduras. A Revolução Cubana, que havia sido essa grande referência política para vários movimentos sociais no continente, segue nesse período resistindo às ameaças ao bloqueio econômico, às tentativas de invasão, às tentativas de ataques terroristas para destruir e matar os seus líderes, mas a Revolução Cubana, aos trancos e barrancos, vai se mantendo viva no continente, com o apoio da União Soviética e com isso irradiando essa possibilidade do socialismo real para vários outros países. Então, as ditaduras, elas têm esse papel importante de conseguir impedir o avanço desses movimentos e garantir que o continente se mantivesse sobre uma área de influência capitalista. E aí, na aula passada, a gente analisou também o caso chileno, a partir do governo da Unidade Popular de Salvador Allende, como ele foi derrotado por um golpe civil-militar que deu início ao governo do Pinochet e que estabeleceu ali no Chile uma ditadura com grande perseguição política, com vários desaparecimentos, com muita violência, muita censura, para que, de fato, o Chile pudesse avançar no sentido de um processo que estivesse distante desse horizonte socialista e que também de implementação do neoliberalismo naquele território. Bom, aí a aula de hoje a gente vai analisar rapidamente o caso argentino. Na Argentina, a gente também tem um fenômeno interessante, que é o fenômeno do peronismo. José Domingues Perón foi um grande líder popular na Argentina que tinha algumas semelhanças com a liderança do Getúlio Vargas aqui no Brasil. Ele governou em diferentes períodos na história da Argentina e deixou um legado muito importante que se dividia entre movimentos de esquerda e movimentos de direita. Na pegada ali do Vargas, em princípio, Perón tinha um discurso popular, um discurso voltado para os trabalhadores da Argentina. Ele teve um papel importante na implementação da legislação trabalhista na Argentina. Então, ele tinha um discurso que, por trazer o trabalhador para o centro das suas reflexões, da sua agenda política, acabava podendo ser apropriado por movimentos de esquerda. Mas ele estava bem distante de um horizonte socialista. Como o Vargas, ele tinha um horizonte corporativista. Lembra dessa história? A ideia da gente pensar o Estado e sociedade como um corpo, muito próximo lá das experiências fascistas, que estabelece uma relação direta entre o presidente e a sociedade, o presidente é a cabeça, dá a direção, a sociedade tem que ir junto, e aí todo mundo tem que pensar igual. Então, o Perón estava mais nessa linha aí. Então, também é apropriado por movimentos de direita. O fato é que ele também, durante um período, ele contava ao seu lado com a figura da Eva Perón, a Evita, que era extremamente carismática, que se destacou
com várias políticas de assistência social aos mais pobres. Então, você tem esse cenário na Argentina de grandes disputas de movimentos de esquerda e direita, mas depois a Eva morre, o Perón se casa de novo, e o cenário que importa aqui para agora, para o nosso momento histórico, é quando ele havia voltado ao poder, casado já com Isabelita, Maria Estela Martínez, que foi a última esposa de Perón, e que serviu como 39ª presidenta da Argentina, de 1974 a 1976. Ela foi a primeira mulher a ocupar esse cargo, inclusive na Argentina há uma tradição de mulheres assumindo esse papel de liderança executivo, né, que é bem característico e que pode servir também de inspiração para outros países. Bom, ela foi a terceira esposa de Juan Domingo Perón, e no seu governo, o Perón morre durante esse governo da Isabelita, ela fica isolada politicamente, porque ela não tinha o mesmo carisma de Domingo, e muito menos o mesmo carisma de Evita. E o seu governo, ainda que tenha se iniciado democrático, ele passa por uma escalada autoritária, com a instituição do estado de sítio, a permissão para que as forças armadas pudessem reprimir os grupos e movimentos opositores ao governo. E no final acaba que a própria presidente é deposta também por uma junta militar responsável por cometer vários crimes contra a humanidade. E é nesse cenário que se estabelece a ditadura argentina. Então, desde 1955 havia uma instabilidade política muito grande, havia movimentos guerrilheiros de extrema esquerda. Houve esse processo de retorno do Perón ao poder, mas assim, com a morte dele e o governo da Isabelita, essa estabilidade política não se estabelece, pelo contrário. E no governo da Isabel Perón, você tem o crescimento da luta armada de esquerda e essa instabilidade política e uma crise econômica também enorme, e o início da repressão política liderada pelas Forças Armadas. O resultado disso tudo é o golpe militar de 1976. E aí, em destaque, vocês vão ver a figura do Rafael Videla, que foi o general Jorge Rafael Videla, o general que liderou o golpe de Estado na Argentina, engendrado pela direita, e que vai, a partir dali, interromper esse processo de entendimento das políticas sociais ou de política voltada para os trabalhadores, e vai assumir de fato a proposta do neoliberalismo. O novo regime toma o nome oficial de Processo de Reorganização Nacional e permanece no poder até 1983, com um aparato repressivo ainda mais ampliado depois do golpe. Eles chamavam de guerra suja, essa guerra de enfrentamento à ameaça comunista, dos focos guerrilheiros, dos grupos peronistas de esquerda radicais, e esse governo resulta em centenas, milhares de desaparecimentos, de 7 a 30 mil pessoas, dependendo das fontes. E um dos fenômenos mais espantosos da ditadura argentina vai ser o movimento de contestação da ditadura protagonizado pelas mães e depois pelas avós da Praça de Maio. Então, como qualquer outra ditadura, você tem nesse contexto o fechamento do Congresso, o fim dos partidos políticos, essa intensa repressão aos opositores do regime militar, uma grande violação dos direitos humanos, processo de implementação do neoliberalismo com abertura para o capital estrangeiro e a realização das privatizações, assim como aconteceu no Chile, e os movimentos de resistência, que vai ter esse protagonismo das mães que buscam pelos seus filhos desaparecidos e netos de muitas militantes de esquerda que foram presas grávidas e seus filhos entregues para adoção. E com isso, a perda do contato dessas mães, dessas famílias com essas crianças, que é um verdadeiro trauma na história da Argentina. Até hoje você tem essa luta das avós de encontrarem os seus netos que foram entregues para adoção e que cresceram em outras famílias sem fazer a menor ideia de que são parte de uma história que muitos da Argentina querem esquecer.
Mas ao contrário do que acontece no Brasil, em que houve um perdão, a anistia brasileira depois da ditadura civil-militar perdoou torturadores e torturados, e isso não trouxe a julgamento generais, torturadores que foram também responsáveis por agressões aos direitos humanos durante a ditadura. Na Argentina houve esse processo de julgamentos, mas ainda assim muitas crianças seguem desaparecidas e esse movimento segue sendo importante na história da Argentina. Tudo isso também eu trago a dica aqui de um outro filme bacana para a gente entender um pouco desse cenário argentino. Tem um filme chamado A História Oficial, que também é de 1985, como desse período todo de luta, de redemocratização, de questionamentos da ditadura. E esse filme mostra a história de uma família, particularmente de uma mulher, Alicia, que era uma conservadora professora de história, casada com Roberto, que estava integrado ali ao regime militar. E ela era mãe adotiva de uma criança, Gabi, completamente alheia a essa realidade da ditadura, da perseguição, da tortura, das mortes. E ela começa a se dar conta de que a filha dela talvez estivesse atrelada a essa história de desaparecimentos das crianças. E ela começa a perseguir a história da filha dela, de onde ela veio, e aí ela vai se dando conta de onde ela estava metida. E aí você tem vários desdobramentos desse processo de busca pela verdade, que, enfim, é uma história que pode ser comum a várias famílias argentinas que são, de alguma forma, coniventes a esse processo violento de separação dessas crianças das suas respectivas famílias. Isso sempre para não falar das mortes e dos desaparecimentos, dos assassinatos e da tortura que foi estabelecida nesse período aí também. Então, tudo isso nos leva a uma reflexão importante. Aí fica a dica do filme A História Oficial. Vamos dar uma olhada aqui no trailer para vocês. Ni siquiera pensábamos decirle que es adoptada. Gaby puede ser la hija de una desaparecida. Dijimos que nunca íbamos a hablar de eso. No entiendo qué te pasa. Quiero saber. ¿Qué querés saber? Yo siempre pensé que la mamá no la quería, pero ahora Pero sé lo que vos estás tratando de meter en la cabeza. podemos perder a Gaby. ¡Vos vas a perder a Gaby! ¡Vos! Si no sé quién es Gaby, es como si nada fuera cierto. Filmaço também aí para vocês assistirem e depois a gente comentar. Espero que tenham gostado. E isso tudo, pessoal, agora para a gente finalizar nossa discussão sobre as ditaduras na América Latina. Essa é uma reflexão que eu gosto de trazer para a sala de aula, que eu gosto de pensar junto com vocês. Fica o convite para vocês assistirem esse vídeo que fala um pouquinho da história dos direitos humanos no mundo e a sua relevância para a gente pensar os direitos humanos também nos dias atuais. E se vocês sentirem vontade, escrevam para mim, manda alguma coisa, um desenho, uma reflexão, alguma obra criativa, algum pensamento de vocês sobre o assunto, manda para mim lá na nossa sala de aula virtual. Vou adorar poder dialogar com vocês sobre isso. E a partir desse vídeo fica essa questão em aberto, sem qualquer pretensão aqui de chegar a uma verdade, mas que pelo menos isso sugere em vocês um movimento de pensar criticamente o mundo e pensar criticamente essa história do nosso continente, beleza? Fiquem ligados aí, então. Espero que vocês gostem e a gente se vê na semana que vem. Valeu? Até lá, pessoal. Valeu!
estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então o homem, Ciro o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablet de barro com escrita no cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior e eles insistiram de que estes direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então, os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Ciro? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos parecem ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos.